Olá! Então hoje falaremos sobre a função delta de Dirac e as suas propriedades. Então vamos à nossa aula. Então vamos mostrar como aplicamos a função delta de Dirac, que ela é aplicada em distribuições, e a função de Green, que é uma forma bastante interessante de resolver equações diferenciais. Então a função delta ela é definida como uma função concentrada em um ponto. Ou seja, você tem este retângulo de área 1, se você calcular esta área desse retângulo de área 1, e você concentrar essa função, diminuir a largura fazendo essa largura tender a zero e manter a área, você vai ter uma função altamente concentrada em um ponto. E essa é a ideia da função delta de Dirac, fazer o limite de A de f de x igual a zero quando você está no comprimento dessa distribuição, o L que é a largura dela. Então nós podemos descrever essa função como zero se x diferente de zero e infinito se x igual a zero. Então ela é uma função altamente concentrada. E a partir disso nós temos a integral para todo esse espaço é igual a 1, ou seja, essa área continua sendo normalizada. Então por isso que ela é considerada também uma distribuição. Outra propriedade importante é o deslocamento dessa função. Vamos supor que você desloque no eixo x, você desloque essa função de uma distância a nesse eixo. Um exemplo disso é quando você dá um pulso num sistema, você dá um pulso e esse pulso é concentrado um tempo t, no caso que nós estamos considerando como distância a, você tem exatamente esse deslocamento. Então você tem que nesse local, ou seja, em delta de x menos a, dx, isso também é igual a 1. Outra propriedade importante é a propriedade de filtragem, quando você leva em conta a convolução da função delta com outra função. Então, se você tem que essa função delta está em zero, você pode obter a função f em zero. Então, a integral da função delta vezes f de x vai dar um f de zero. Se essa função está deslocada para um ponto A, ele dá o valor da função f neste ponto A considerado. Então, algumas propriedades da função delta: x vezes delta de x igual a zero, delta de x igual a delta de menos x, isso quer dizer que a função delta é uma função par, e delta de a vezes x é 1 sobre o módulo de a vezes delta de x. Outro aspecto importante é que nós podemos relacionar a função delta com a função de Heaviside ou função escada, onde ela é definida como 1 se x maior que x', meio se x igual a x' e 0 se x menor que x'. Então ali tem um exemplo dessa função, certo? Ela é uma função escada. Você tem várias descrições dessa função porque ela parece uma coisa bastante interessante, que é a aplicação em mecânica estatística. Então, a partir disso, nós conseguimos relacionar a função delta com a função de Heaviside pela derivada da função de Heaviside. Então, a função delta de x menos x' igual à derivada com relação a x da função de Heaviside ou função escada. Outra coisa importante é que a função delta funciona em mais de uma dimensão. Então, você pode escrever, por exemplo, um vetor r, r' em duas dimensões, como produto da função delta em x e a função delta em y. Então, disso, essa integral também é igual a 1. Então, isso é importante para escrevermos essas funções, num primeiro momento, em duas dimensões, em coordenadas polares, onde nós podemos escrever essa função delta de r menos r' sobre ρ, que é o raio dessas coordenadas, delta de ρ menos ρ' vezes delta de φ menos φ'. Então, aqui nós podemos ver propriedades importantes das funções delta de Dirac. Então, na aula de hoje nós falamos sobre a função delta de Dirac. Na próxima aula nós falaremos mais sobre ela, dando ênfase a ela ao sistema tridimensional, e faremos uma aplicação em eletromagnetismo. Então, até a nossa próxima.